Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre bullying e o risco de suicídios, ocasionados não só por essa prática, mas também por outros motivos de importante atenção. E como fazer para diminuir os casos? A nossa convidada de hoje é a professora Deise Miranda. Ela é pesquisadora do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, o IPES. Bem-vinda, professora. É um prazer estar com vocês e é uma alegria a todos aqui que estão nos ouvindo. Obrigada. Professora, para a gente começar, eu acredito que a imensa maioria da nossa audiência já ouviu falar em bullying. Mas nem todos sabem o real conceito de bullying. Poderia explicar para a gente o que significa o bullying? Por muito tempo, se nós fôssemos perguntar, todos nós já sofremos algum tipo de comentário em que alguém brincou de uma forma desrespeitosa e naquela época nós não dávamos esse nome. Mas o que caracteriza o bullying? É quando uma brincadeira é feita, um comentário é feito e há um desrespeito, o outro se sente desrespeitado. Porque a partir do momento que você é desrespeitado, mas você não se sente afetado, isso não é bullying. Agora, a partir do momento que há um interesse de afetar e aquele colega ou uma pessoa adulta sabe que aquilo machuca, que aquilo diminui, então isso é um bullying. Então, é uma atitude, uma forma de violência verbal, mas que para poder se caracterizar como essa violência, é preciso que o outro se sinta afetado, né? E isso não, e é uma coisa importante dizer. O bullying, ele não é uma prática essencialmente com adolescentes. Isso existe com adultos, isso existe com idosos, existe com qualquer pessoa, porque é uma violência emocional, né, que acaba afetando a autoestima, afetando até mesmo a sua autopercepção e a saúde mental das pessoas, né? A professora comentou que não é limitado, né, ao público adolescente essa prática. Como a gente vê em muitos filmes de adolescente, aquele bullying, aquela provocação, né, ofensas na escola. Mas onde, além desse ambiente escolar, onde se pratica, onde ocorre o bullying? Olha, eu vou dar um exemplo típico do local que eu estudo. Além das escolas, universidades, no mundo escolar, acadêmico, eu também estudo as organizações complexas, que são as penitenciárias, que são as instituições de segurança pública como um todo. E nessas instituições em particular, o bullying é praticado como algo que não é nem sequer reconhecido como bullying, porque é banalizado. Rir do outro, diminuir o outro, faz parte das brincadeiras, como acontece no Exército, como acontece na Marinha, ou seja, são instituições complexas, fechadas, que tem como forma de lidar com o outro essa prática de diminuir o outro. Mas por que isso acontece? No caso do bullying ligado à saúde mental, eu não posso demonstrar, mas eu faço aqui uma hipótese, sem poder demonstrar, que isso só acontece porque existe um total desconhecimento do que é saúde mental. Nessas instituições não se entende que saúde mental é algo prioritário para quem tem uma arma de fogo. Então, imagine se você diminui o outro que está doente, e doente emocionalmente, e se ele mostrar para alguém que ele está buscando ajuda,
ele sofre bullying. Aquele que é fraco, aquele que é psiquiatria, tem vários termos. Eu não me lembro mais os nomes porque muda muito, eles são muito criativos. Mas isso é bullying, né? Aquele que procura o psiquiatra é maluco, né? Só que isso não tem só nessas instituições. Nas escolas, isso é muito comum. E o que mais tem me assustado é ver professores brincarem dessa forma, sem saber a consequência desse tipo de atitude. Mas eu, mais uma vez, faço a minha hipótese é a total ignorância, ausência de conhecimento que a sociedade tem de saúde mental. E os serviços que são péssimos. O que nós temos de saúde mental nesse país? Né? Nós temos profissionais excelentes, mas como é que você vai buscar um profissional que cobra R$500, R$1.000, né, por uma consulta? Não que eles não mereçam, entende? O que nós não temos é um entendimento e um investimento numa cultura do conhecer, que esse é o primeiro ponto. Você não tem que investir, botar dinheiro num serviço se você não trabalha com as campanhas. Olha a campanha do tabaco. O Dr. Drauzio Varela trabalhou anos fazendo campanhas para conscientizar o efeito do tabaco, dos cigarros. Teve efeito? Tanto que teve que hoje toda empresa tem que informar que aquele produto causa mal à saúde. Agora as pessoas escolhem. A taxa de consumo diminuiu? Diminuiu. Mas ficou o quê? Anos. É mudança de cultura. E nisso, em prevenção, se chama prevenção universal. É quando a gente faz um trabalho de conscientização e mudança de comportamento e de percepção. Então, você veja, Sérgio, que para falar do bullying, a gente vai lá numa questão de cultura, a gente vai lá numa questão de falta de conhecimento, vai lá na questão da falta de política, vontade política, a ignorância da sociedade. Se eu ainda fosse contar a história da representação social em torno da saúde mental, a gente precisaria de um outro programa. Então, assim, são muitos detalhes que vão impactar nessa palavrinha, bullying. E o bullying, quando você me convidou, eu achei muito legal, porque já fizemos uma pesquisa mostrando como que o bullying está associado a diferentes contextos de adoecimento, de sofrimento psíquico, não necessariamente o risco de suicídio. E depois, nós agora estamos fazendo novamente com o período dessa transição da pandemia, e a gente está vendo as questões muito próximas, com alguns ingredientes novos, justamente por essa ausência de conhecimento, o que é saúde mental. Entendeu? A senhora comentou num ponto muito importante, que às vezes, as pessoas desconhecem, né, o desconhecimento das consequências que o bullying pode gerar. E já fazendo um gancho, um link com o nosso tema do programa de hoje, que é o risco de suicídios, que eu acredito que a senhora vai comentar como uma das possíveis consequências do bullying, eu lhe pergunto quais são as consequências, né, para o ser humano, para a vítima do bullying. Olha, a primeira coisa, o bullying ele tem efeito num público específico, né? Se fôssemos falar, eu digo específico de características, né? Por exemplo, pessoas de baixa estima, pessoas que têm necessidade de reconhecimento da aprovação do outro, pessoas que estão acostumadas
a sofrer essas brincadeiras como o gordo, o magro, o negro, o pequeno. Essas características costumam fazer parte da brincadeira do dia a dia de um adolescente, né? Aquele que foi traído, agora que eu aprendi que existe o tal do crush, então um crush que não deu certo. Essas brincadeiras, elas entram no universo das pessoas, eu estou falando no universo escolar, tá? Como algo banalizado. Esse é o problema. Nós banalizamos essas brincadeiras e, dependendo do perfil psicológico desse adolescente, vai ter um efeito diferenciado, porque a todo estímulo você tem um efeito diferente, né? Você afeta, mas a resposta é diferente. Mas é diferente por quê? Porque cada pessoa traz uma estrutura psicoemocional diferente. Mas, no geral, por que afeta um grupo geral, em geral? Porque hoje, Sérgio, a gente tem visto na escola, quando eu digo hoje, no contexto de pandemia e transição de pandemia, eu fiz uma pesquisa em 2018, encontramos jovens que declararam ter vivenciado bullying. Que tipo de bullying? Foi o que mais me assustou. Jovens que nós escolhemos de forma proposital, porque queríamos saber a relação entre jovens moradores de áreas vulnerabilizadas socioeconomicamente, de violência urbana, se esse era o jovem que fosse mais afetado que teria a sua saúde mental mais afetada. E, surpreendentemente, a gente viu que o que mais afetava aqueles jovens, nós falamos com 100 jovens, entrevistando, mas conversamos antes com 1.270 jovens. E o que me assustou, Sérgio, é o fato dos jovens se sentirem afetados, não porque viram um corpo, tiroteio, porque também é banalizado, tem um outro efeito, mas é porque o colega dele, que é igual a ele, fala do cabelo dele, brinca porque ele é negro, mas ele também é negro. Brinca porque ele é homossexual, ele está se descobrindo. Mas será que ele é? Ele só tem 11 anos, mas tem aquela voz ainda. O menino leva um tempo para si, né? Outro tipo de brincadeira que me assustou muito é a forma de se arrumar. Sabe? É uma questão muito estereotipada, é muito do glamour, uns personagens que esses jovens criam, não sei se é para se proteger ou não sei se eu estou me fazendo explicar, mas o que mais estava na relação interpessoal. Agora, tem um outro problema, que não necessariamente passa pelo bullying. É o problema do jovem que é afetado pela violência porque ele perdeu um parente, um amigo, um irmão assassinado, e ele tem que conviver toda a vida dele com esse assassino, porque ele pode morrer. E aí, por que a saúde dele é afetada? E aí aumenta o risco dos comportamentos suicidas, né? Porque não necessariamente é o suicídio. Até o suicídio existe todo um percurso, porque ele não é tratado. Ele vive em silêncio. E em 2002, nós fizemos um outro estudo com jovens, com adultos da mesma população. E nós descobrimos que os mesmos sintomas do jovem de 13 anos era do adulto, porque ele tinha as mesmas consequências. Imagine você passar dos 13 aos 30 anos sofrendo
as mesmas consequências, porque você não pode falar, porque você já é marcado pela violência. Então a gente começou a ver que para estudar isso tinha que estudar de forma diferente, de forma separada. E olhando o bullying, nós tínhamos que começar a entender como se constituíam as relações interpessoais dentro da escola e fora da escola. Sabe por quê? Porque fora da escola, o jovem ele sofre uma violência emocional enorme. A comunicação. Não existe comunicação nas famílias mais pobres. Eu estou falando de família de baixa renda, tá? Ah, eu posso generalizar? Eu não posso generalizar. Eu estou falando de um grupo de 100 jovens que me deram entrevista. E do bullying, nós falamos com 1.270. Desses 1.270, mais de 70% contaram, que haviam vivenciado o bullying. Aí a pergunta, que tipo de bullying você viveu? Ah, porque eu era pequeno, porque eu sou negro, porque meu cabelo é duro. E aí eu pergunto, mas quem brincou, falou isso para você? Era branco? Não, não tem branco lá. Não tem branco, não tem gente de cabelo liso. Era minoria. Existe uma teoria que explica sobre isso, né? Sobre essa questão da negritude e do baixo da falta de reconhecimento, de sentimento de pertencer, né? Isso é uma coisa fundamental para a gente trabalhar dentro das escolas, o sentimento de empoderamento, eu posso. Porque aí esse bullying pode sim ser trabalhado. E aí uma coisa que mais me assustou ainda, desculpa se eu só estou te contando coisas que eu me assustei, porque eu não esperava isso. Nós estudamos qual era a relação do bullying com as doenças, com os principais problemas que a literatura trazia de adolescente: depressão, ansiedade, né? E dificuldade de concentração. E estudamos ideação, estudamos tentativa de suicídio. Você acredita que o bullying estava presente em todos os casos? Ou seja, o processo ele vai acontecendo, ele vai minando a autoconfiança desse adolescente. E aí são várias as motivações para ele. Não é uma coisa linear. Ele sofreu um bullying, aí ele pensou, aí ele tentou suicídio. Não é isso. Eu estou dizendo que nós ouvimos 100 histórias de vida. E nas 100 histórias de vida, nós encontramos sempre narrativas sobre o bullying. Eu imaginei que depressão estava ligada ao bullying, mas nunca imaginei que o bullying estivesse como uma situação vivenciada por quem pensou, por quem tentou, por quem tinha depressão, porque não necessariamente as pessoas que tentaram suicídio, esses 100 jovens que nos contaram, a gente não teve tantos casos de tentativa. O maior, mais de 50% desses casos estavam vinculados a um comportamento autolesivo sem intenção suicida, que é um outro problema, que também está ligado ao bullying, muitas vezes, né? Então, você veja como é que o bullying ele tem um alcance imenso. Será que a população sabe isso? A senhora comentou sobre ideação suicida. E o suicídio ele tem algumas fases que o precedem, né? Uma delas é a ideação suicida. Eu queria que a senhora explicasse para quem está nos assistindo o que é a ideação suicida e qual o grau de gravidade, né, de preocupação com essa fase de quem vive essa experiência. A ideação suicida é um fenômeno de o pensamento. Toda pessoa que já pensou em se matar. E como é que a gente sabe, como é que a gente mede a gravidade desse problema?
a gente tem que ter em mente que pensar em se matar, um pensamento vago, todo mundo já teve. Hoje eu estou chateada, eu não aguento mais a vida. Mas isso é uma coisa. O que a gente tem que prestar atenção? O que os psiquiatras, né? Antes de mais nada, eu digo, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga. Eu estudo a violência relacionada com saúde mental. Então, a minha especialidade são mortes violentas e saúde mental. E acaba a gente tendo que estudar outras coisas, porque, como eu acabei de falar para vocês, uma coisa puxa a outra. Então, quando eu digo os psiquiatras, quando fazem o seu diagnóstico, os psicólogos, eles têm um protocolo. E, como o doutor Neuri Botega, que é uma referência, o doutor José Manuel Bertolotti, que também é outra referência, eu estou dando nome só de papas, porque são as pessoas que a gente segue, né? Do ponto de vista clínico, para entender melhor o problema. E o que eles nos dizem é que temos que perguntar. Temos quem? O psicólogo, o psiquiatra. Nós, que somos estudiosos, a gente pergunta num ambiente seguro, de uma entrevista em que o entrevistado nos concedeu. E quando é adolescente, o responsável também assumiu essa responsabilidade, assina, e só se o comitê de ética permitir. Tá? Então, eu estou só explicando isso para vocês, para não saber que não é tão simples se chegar em adolescente. E não deve ser. Não deve, porque nós estamos falando de indivíduos que estão em processo de desenvolvimento biológico, emocional. Então, uma pergunta errada, você pode desencadear um problema sério. Se você tem isso com adulto, imagine com um adolescente. Bem, então, fazendo esse preâmbulo, só para vocês entenderem, eu digo 2 coisas importantes quando a gente quer entender o pensamento suicida. A regularidade e a intensidade. Você pensou suicídio em algum momento da sua vida? A maioria vai dizer que sim. Óbvio. Todos nós já vivemos um momento que a vida está difícil. Agora eu pergunto, e quantas vezes isso apareceu? 1, 2 vezes. Mas mesmo assim, isso tem que estar registrado. Agora, se você pergunta, e durante uma semana, quantas vezes você pensa? Penso tantas vezes. Isso já começa a aumentar o risco. Se você pergunta, e no dia? Eu penso o dia inteiro. Esse paciente não pode mais nem sair de perto do profissional. Tá? Mas existe um protocolo. Se um paciente de um psicólogo e de um psiquiatra confessar que está pensando em se matar, olha, eu tenho ideação suicida, eu penso em me matar pelo menos uma vez no mês, esse paciente precisa de um apoio. Ele já é um grupo de risco baixo, mas é. Agora, se ele disser que pensa todos os dias, com maior regularidade, mais de uma vez no dia, esse paciente ele já entra no médio e até mesmo já grave. Mas a gente considera o grave se envolver tentativa. Porque se houver histórico de tentativa, esse paciente tem que fazer prevenção indicada. O que é a prevenção indicada? É aquele que precisa estar em tratamento psiquiátrico e precisa da família estar envolvida. Aí é outro problema, sabe, Sérgio? Porque envolver a família nesse tipo de trabalho é difícil. Por quê? Porque esse paciente é chato. Esse paciente, ele vai, ele volta, ele briga, ele não quer tomar um remédio, ele está cansado daquilo. E isso eu estou falando de um paciente, não estou dizendo nem de um paciente que é
bipolar, eu não tenho expertise para falar sobre isso, tá? E só um psiquiatra poderia estar falando sobre isso. O que eu posso dizer, quando é que o risco aumenta? E esse risco precisa ser avaliado, investigado pelo esse profissional, para que as medidas sejam tomadas de forma correta. Então, assim, o pensamento suicida é um indicador de sofrimento psíquico que merece toda a nossa atenção e principalmente do profissional de saúde. Nós do IPES, Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudo de Suicídio, o que nós fazemos é desenvolver projetos para atuar nas organizações. E esse auxílio, ele é gratuito para quem recorrer ao IPES? Os programas são todos financiados. Hoje nós temos o apoio da Fiocruz, que nós ganhamos um chamamento público e que está patrocinando esse trabalho na escola. As organizações de segurança pública, elas financiam também, e o Grupo Viver é 100% gratuito. Muito importante isso que a professora falou. Então, quem sentir necessidade, às vezes algum familiar, algum amigo ou a própria pessoa que sentir necessidade de um acolhimento, de um apoio emocional, de um direcionamento para diminuir casos, prevenir o suicídio, pode contar com o IPES, a gente já colocou o site na tela, e também com o Centro de Valorização da Vida, por meio do 188, Disque 188. Eu agradeço muito a participação da professora Deise Miranda no Cidadania e agradeço também a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá e também no site do Senado Federal. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em contato com a ouvidoria do Senado Federal e a gente se encontra no próximo Cidadania. Um abraço!